Oi, meus amores! Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais sobre a estrutura do tarô, porque eu quero que vocês conheçam e saibam mais sobre o tarô. Quem tem curiosidade, como eu sempre tive, mas sempre tive muito medo porque eu não entendia bem, então eu quero explicar pra você a estrutura, como é que funciona, como é que o tarô é lido e para que ele serve, porque por muito tempo eu acreditei que o tarô era só um meio de prever o futuro ou de fazer adivinhações. Mas eu entendi, depois que eu comecei a brincar com o tarô e aprender, eu entendi que o tarô é uma forma da gente conseguir perceber como que tá a nossa energia. E quando a gente consegue perceber a nossa energia, seja através das cartas ou pela meditação ou qualquer outro meio, a gente consegue transformar aquilo que está desalinhado. Então é bom porque as cartas refletem sempre como a nossa energia está posicionada nesse momento. Então, quando você enxerga as cartas e como elas se comunicam umas com as outras, você consegue realmente criar uma nova consciência, perceber algumas coisas que você não estava percebendo ou que estavam no seu inconsciente, e a partir daí você consegue ter uma atitude diferente. Você consegue trabalhar aqui dentro para perceber as mudanças aqui fora. Então vamos lá, eu vou começar apresentando para vocês o tarô tradicional, que é esse aqui. Ele tem as cartas dos arcanos maiores, que são 22 cartas, e tem os arcanos menores, que nesse baralho aqui, deixa eu só ver, são no total 56, porque cada baralho depende. Cada baralho é um número de cartas, porque tem esse aqui, por exemplo, que é o baralho do John Holland, que é o que eu uso sempre. O Psychic Tarot é o nome desse baralho. Ele é feito na mesma estrutura do tarô tradicional, só que ele não tem algumas cartas e tem outras cartas. Esse é muito interessante porque ele tem as cartas dos chakras, que são pontos de energia que a gente precisa equilibrar no nosso corpo. Então é interessante porque eu nunca vi outro tarô conter as cartas dos chakras. Mas vamos continuar no tarô tradicional aqui. Essas 22 cartas dos arcanos maiores, elas representam arquétipos. O louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, e assim vai. São 22 arcanos maiores. E eles sempre representam... É claro que assim, cada um fala sobre um aspecto da nossa vida. Todos nós... É interessante porque todos nós passamos por cada um desses arquétipos durante a nossa vida. Por exemplo, o que o louco representa? Ele representa aquela fase onde a gente quer liberdade, onde a gente consegue se jogar nos novos projetos da vida, onde a gente consegue usufruir da liberdade que a gente veio para ter, onde a gente consegue exercer o nosso poder de entrega, deixar tudo mais leve, mais tranquilo. Então, cada um desses arcanos maiores fala sobre um aspecto da nossa vida nesse momento. E sempre é um aspecto mais geral, assim. Porque os arcanos menores é que vão falar de aspectos mais específicos da nossa energia nesse momento. Então, por exemplo, se eu tiro o louco com uma carta que fala, por exemplo, o Ás de Ouros, que fala do início de uma prosperidade material, financeira. Então, juntando essas duas cartas aqui e percebendo isso com a minha intuição, é claro que se eu estiver lendo o tarô para uma pessoa que está na minha frente, eu vou perceber a energia dessa pessoa também e o que essas duas cartas querem dizer com relação a essa pessoa específica. Porque eu posso tirar essas duas cartas aqui para uma outra pessoa e ser uma interpretação completamente diferente, mas com a mesma base, que são as duas cartas. Mas vou dar um exemplo aqui, mais ou menos. O que significa? Se eu tiro o louco com uma carta que fala sobre o início de uma prosperidade, eu entendo que para alcançar essa prosperidade, eu preciso me libertar de algumas coisas, talvez de padrões antigos, de crenças limitantes que eu adquiri durante a minha vida, que fazem com que eu sempre
crie resistência com relação à prosperidade, a deixar a prosperidade fluir na minha vida. Então eu preciso mesmo me jogar, me sentir livre para fazer o que eu realmente gosto, para cumprir a minha missão aqui no mundo, fazer coisas que me levem a expandir o meu trabalho, a minha energia, o amor que eu seguro dentro de mim, e conseguindo expandir isso e me libertar, a prosperidade financeira vem como consequência de toda essa libertação. Então é mais ou menos um exemplo aqui para vocês perceberem como que o tarô fala sobre a nossa energia. Então, por exemplo, quando eu estou atendendo alguém, eu nunca vou falar para a pessoa, faz isso ou faz aquilo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, esse não é o objetivo do tarô. O objetivo do tarô, como eu já falei, é refletir a energia, aquela energia que está em equilíbrio e a que está em desequilíbrio também, mas principalmente a gente precisa perceber a que está em desequilíbrio para ver o que a gente está precisando arrumar aqui dentro. Então, se você tira essas duas cartas e você percebe, nossa, é verdade, eu me sinto muito preso, por exemplo, no meu trabalho que eu tô nesse momento e não é o que eu gosto de fazer, então entendi, eu preciso me libertar disso, encontrar algo novo para eu poder usufruir de toda essa energia que já está disponível para mim e com isso trazer prosperidade para minha vida. Então, esse é um tipo de leitura que pode ser feita com o tarô. Os arcanos menores, aproveitar que eu estava falando, né, que eles dão mais detalhes daquilo que a gente precisa perceber, eles são separados em 4 naipes. O naipe de paus, de copas, de espadas e de ouros. Então, cada um deles fala sobre um aspecto. O de paus fala sobre o nosso espiritual, o de copas sobre o nosso emocional, o de espadas fala sobre aspectos mentais e o de ouros fala sobre todo o aspecto físico, da nossa saúde, da materialidade, do que a gente precisa fazer para a abundância material fluir na nossa vida. Então, é claro que cada carta tem todos os números. Tem o As de paus, o 2 de paus, o 3 de paus. Então, cada um vai falando sobre um detalhe da nossa vida espiritual. E com os arcanos maiores, eu consigo perceber como que eu posso equilibrar essa energia que está aparecendo aqui. Eu vou mostrar para vocês também esse outro baralho aqui, que é um tarô em 3D que eu encontrei, só que só tem os arcanos maiores. E eu não sei se dá pra ver na câmera, mas eles são em 3D e são imagens lindas. Então, olha só, o louco aqui nesse baralho e o louco aqui nesse baralho. E como eu falei, no baralho do John Holland, né, que é o que eu mais uso, porque é o que eu, assim, o que eu uso faz uns 2 ou 3 anos, então eu sempre gostei muito das imagens e dos nomes das cartas. Porque, assim, por exemplo, a carta do louco, nesse tarô do John Holland, que é chamado de Psychic Tarot, é chamado de novos começos. Por quê? Porque o louco é a mesma carta. Tá vendo? É o número 0, ou pode ser 22 também. É o número 0 aqui. Só que o desenho é diferente, apesar de ser parecido. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. O desenho é diferente, mas é o mesmo tipo de energia. Então, assim, se eu tiro o louco, eu também posso entender que eu preciso de um novo começo para algumas coisas na minha vida. E quando eu tiro essa carta aqui de New Beginnings, que são novos começos, eu entendo também que eu preciso de novos começos, mas que eu preciso me libertar de algumas coisas, eu preciso me entregar. Então as cartas falam da mesma coisa, só que é uma figura diferente e um nome diferente por causa do autor dessas cartas aqui. Então vou mostrar mais uma. Por exemplo, tem o mago no tarô tradicional e no tarô do Psychic Tarot, o nome dessa carta é Awareness, que o nome é consciência. Por quê? Porque o mago fala de consciência. Agora a outra, sacerdotisa no tarô tradicional, é Intuition, intuição no Psychic Tarot, que é a mesma coisa. A sacerdotisa fala desse mergulho interior que a gente precisa ter para acessar a nossa intuição, então essa carta aqui representa a mesma coisa. Eu gosto das imagens dessa carta e os nomes são diferentes também, porque não fala dos arquétipos especificamente, fala em palavras mais conhecidas pra gente, vamos dizer assim.
Esse baralho aqui, o Psychic Tarot, ele também tem os naipes, né? Só que o John Holland decidiu colocar de uma forma diferente. Ao invés de naipes, ele usa cores diferentes. Então, o que deveria ser, por exemplo, o naipe de paus no tarot tradicional, é aqui representado por essa borda violeta, que fala do nosso espiritual. Então, olha só, essa aqui é a mesma carta. É o As de Paus, e nesse baralho aqui ela chama Passion Ignited, que é como se fosse paixão que começa. Então, assim, nesse tarô aqui, o naipe de paus está representado por essa cor violeta, que fala da nossa espiritualidade. O naipe de copas está representado pela borda verde, que representa as nossas emoções, o nosso aspecto emocional. Esse aqui, que é o naipe de espadas, né? É a borda azul, que representa o nosso mental. E o físico, que é representado pela borda vermelha, que no tarot tradicional é representado pelo naipe de ouros. E tem, como eu falei pra vocês, as cartas dos chakras, que eu acho muito interessante. São 7 cartas, porque cada uma representa um dos nossos chakras. E essa aqui tem a borda preta, porque são cartas diferentes, assim como os arcanos maiores, que tem as bordas pretas. Então eu tô falando tudo isso aqui pra você que é um curioso e quer saber mais sobre tarô. E eu queria falar também como que eu energizo as minhas cartas, porque elas precisam estar com uma energia limpa, elas precisam tá organizadas, assim, de uma forma que, eu não vou deixar de qualquer jeito, porque eu vou cuidar. Isso aqui é um instrumento de trabalho, é um instrumento de conexão. Então, o que eu costumo fazer? Eu pego sálvia, que eu uso porque é uma erva sagrada que ajuda a energizar e a limpar a energia. Então, eu coloco um pouquinho eu acendo um pouquinho, né, de sálvia. Deixo a fumaça ficar aqui. E aí eu passo nas cartas do baralho, limpando as cartas, deixando elas com a minha energia. Então eu faço isso, eu posso pegar também cada carta e passar. Aí depende do que eu tô sentindo na hora. Fica muita fumaça aqui. Então depende do que eu tô sentindo, eu vou fazendo. Mas isso não precisa ser feito, por exemplo, cada vez que eu tiro... que eu faço um jogo, cada vez que eu abro um jogo. Não é necessário. É assim, quando eu sinto que... Nossa, hoje as minhas cartas estão... Não sei, tô sentindo que precisa de uma limpeza diferente hoje. Então eu faço com salve. E aí energizo um pouquinho, coloco a minha energia, coloco a minha intenção. Eu quero que essas cartas me deem uma clareza maior da minha energia, do que eu preciso trabalhar dentro de mim. Então... eu me concentro um pouquinho, energizo as cartas e pronto. Elas estão com a minha energia e estão purificadas nesse momento. Uma coisa legal também de falar é que eu sempre, logo que eu comecei... Deixa eu apagar aqui. Logo que eu comecei a tirar cartas, né? Pra mim, porque todas as ferramentas, todas as técnicas, tudo que eu aprendi até hoje, que me ajudou no meu caminho espiritual, eu sempre aprendi para me ajudar, em primeiro lugar. Nunca foi pensando em ajudar o outro, ou dar consultas, ou fazer o que eu faço hoje. Sempre foi para mim. Mas depois os resultados foram tão bons comigo que começa a dar aquela vontade de fazer pelo outro também. Então por isso que hoje eu faço isso para um número maior de pessoas e faço atendimentos também. E... uma coisa que é interessante eu falar aqui é que quando eu colocava as cartas na mesa, eu ficava assim, qual será que eu tiro? É essa aqui. Não, é essa aqui. Mas isso é um pouco louco assim, porque sempre a gente vai tirar a carta que tem que sair. Porque a gente tá atraindo aquela carta. O universo tem uma inteligência maior que nos guia para tirar exatamente a carta que a gente está precisando abrir ali no jogo. Porque tem toda uma sincronicidade do universo que faz você atrair exatamente a carta que você está precisando naquele momento específico. E se você faz uma pergunta mais específica, porque tem vários jogos e nos próximos vídeos eu vou mostrar alguns jogos.
Mas assim, se você faz uma pergunta específica, como, por exemplo, o que eu preciso alinhar dentro de mim para melhorar o meu relacionamento amoroso? Então você tira uma carta e aquela carta é exatamente o que você não está percebendo dentro de você, que você precisa mudar, que você precisa equilibrar, que você precisa alinhar. Então a sincronicidade do universo é maravilhosa e sempre sai a carta que tem que sair. Então não precisa ficar, ai meu Deus, qual que eu tiro? Eu tô em dúvida dessa ou dessa. Não. É claro que é necessário sentir. Ah, deixa eu sentir qual é. E tira. Sem dúvida. Sem dúvida. E às vezes, é claro que sai mais de uma carta, a gente precisa tirar outras para ver mais e mais detalhes. Mas geralmente, o que a gente faz? Tem um jogo, por exemplo, que eu vejo o aspecto espiritual da pessoa, o mental, o emocional, o físico, o trabalho e relacionamento. Então, para cada um desses aspectos, a gente tira 2 cartas. Um arcano maior e um arcano menor. E com isso a gente consegue fazer uma leitura de um plano mais geral com um arcano maior e de um plano mais específico com um arcano menor. E é claro que sempre tem o feedback da pessoa que está sendo atendida também, que eu acho super importante, porque à medida que a gente vai conversando, as coisas vão se clareando e vão se abrindo, porque à medida que você vai colocando para fora também, a sua energia vai liberando resistência e você consegue ver as coisas com mais clareza e a gente consegue se perceber melhor à medida que a gente vai se abrindo e vai acreditando, né? Porque eu acho que se uma pessoa que não acredita nesse trabalho, se vem toda cheia de dúvida, isso aí não vai dar certo e tal, eu acho que nem deve ser tirado carta nenhuma se uma pessoa vem com tanta resistência assim. Até porque se ela acredita que não vai dar certo, não vai dar certo. Porque a energia sempre é refletida através das cartas. Então pode até sair, nossa, eu tô vendo que você tá com resistência aqui, então você abre mais pro jogo, percebe o que vai ser dito aqui. Mas é legal você já tá aberto pra isso, sabe? Eu acho muito importante. Porque aí a gente percebe toda a sincronicidade, a clareza que o universo nos apresenta com um jogo de cartas. Que é um instrumento pra gente se conhecer, pra gente se trabalhar, pra gente ser melhor. Então é isso, eu queria mostrar mesmo mais um pouquinho do tarô pra vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar alguns jogos e eu também vou responder perguntas específicas tirando 2 cartas, uma do arcano maior e uma do arcano menor. Então se você tem alguma pergunta que você tá querendo uma resposta, faz aí, coloca aqui nos comentários embaixo do vídeo que eu vou ter um prazer enorme em responder com as cartas. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas no próximo vídeo, mas você pode colocar aí e eu vou tentar responder o máximo que eu puder, ok? Se você está precisando de uma orientação, então, lembra que nada é adivinhação. Tudo é um espelho da sua energia para você receber uma orientação. Então não pede resposta do tipo... devo ficar no meu relacionamento ou devo sair do meu relacionamento? A gente pode ver as 2 possibilidades, como você ficaria saindo do relacionamento ou como você ficaria mantendo o relacionamento. E aí você percebe as tendências, né? Porque o tarô dá tendências, não fecha nada, porque nenhum destino está fechado. A gente sempre tem as nossas escolhas abertas o tempo inteiro. Então, enfim, faz a sua pergunta aí que eu vejo se a gente pode trabalhar em cima dela, e aí no próximo vídeo eu vou responder várias perguntas, então talvez seja a sua. Um beijão, obrigado por acompanhar, e deixa o seu comentário, fala se você gostou do vídeo, e coloca a sua pergunta. Tchau!